Eleições 2020. Tupi, 85 anos. Tradição de informar. A Super Rádio Tupi começa a cobertura das eleições 2020 com uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Os candidatos que lideram as últimas pesquisas eleitorais foram convidados a participar de uma entrevista e ficarão de frente com elas, Isabelle Benito e Cidinha Campos. Cada candidato convidado será entrevistado individualmente entre 10h30 e 11 horas da manhã, conforme a agenda já divulgada nas plataformas da Super Rádio Tupi. Cidinha Campos e Isabelle Benito farão um total de 6 perguntas para cada candidato de forma intercalada. Cidinha Campos e Isabelle participam do De Frente com Elas e para cada pergunta o candidato terá 2 minutos para responder. Caso haja por parte da entrevistadora um contraponto ou uma observação, o candidato terá 1 minuto para a resposta. Cada comunicadora fará 3 perguntas. Na conclusão da entrevista, o candidato terá 2 minutos para responder. Por que merece o voto do Rio para ser prefeito? Tupi, eleições 2020. De frente com elas. Bom, para começar essa série de entrevistas de frente com elas, recebemos nesta quinta-feira a candidata do PDT, Marta Rocha. E para entrevistar a candidata Marta Rocha, as estrelas da comunicação da Rádio Tupi, as vozes consagradas do rádio brasileiro, Cidinha Campos e Isabelle Benito. A primeira pergunta para a candidata será da Isabelle Benito. Bom dia, candidata. Bom dia, minha colega Cidinha Campos. É um prazer participar de frente com elas. 3 mulheres aqui na Super Rádio Tupi, super importante num momento como esse. A minha primeira pergunta é, acompanhando o seu programa eleitoral, a gente vê que a senhora tem 2 pontos fortes. Uma crítica à gestão e uma crítica à corrupção. Gestão, uma crítica direta ao prefeito, Marcelo Crivella, e corrupção, a crítica direta ao candidato Eduardo Paes e ex-prefeito do Rio de Janeiro. Mas aí a gente olha para o seu passado e a gente lembra que a senhora se destacou também, principalmente, a senhora leva a delegada Marta Rocha como chefe da Polícia Civil, nomeada no governo mais corrupto da história do Rio de Janeiro. E à época não se teve investigação. Não se desconfiou de nada de corrupção naquela época? Bom, bom dia. 1 minuto, candidata, por favor. Começando agora. Igor, cronômetro. 2 minutos para a sua resposta. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Cidinho. Bom dia muito especial aos ouvintes da Rádio Tupi, por quanto tempo que eu passei aqui nos programas de debate. Bom, Isabelle, eu quero muito agradecer a você essa pergunta e te dizer que eu tenho muita tranquilidade para responder essa pergunta. Quando eu fui escolhida chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos como policial civil. 21 anos como delegado de polícia. Eu fui submetida a uma sabatina, eu e outros tantos delegados, e fui escolhida pelo ex-secretário de Segurança. Eu trabalhei muito, eu me dediquei e todos os cargos que eu ocupei na Polícia Civil foram ocupados por mérito. Naquele momento, eu quero lembrar que o ex-governador Sérgio Cabral foi preso em 2016. Eu quero lembrar que a inteligência não estava subordinada à Polícia Civil. Então, eu tenho muita tranquilidade dessa trajetória. Eu fortaleci as delegacias, eu fiz 6 concursos públicos, eu fortaleci a apuração dos homicídios. Então, eu tenho muito orgulho da minha vida profissional, seja como delegada, como escrivã, da minha vida como deputada e da minha vida pessoal. E quero responder para a dona de casa que está me ouvindo, que é importante para quem eu quero prestar contas da minha vida. Eu não tenho medo de 6 horas da manhã. Eu não tenho medo de noticiário. Eu não tenho medo de japonês da Federal.
por um único motivo, porque os cargos que eu ocupei na Polícia Civil foram por mérito. Eu trabalhei muito, eu honro muito o nome Rocha do meu pai, o nome Mesquita da minha mãe. Então podem perguntar quantas vezes quiserem da minha gestão como chefe da Polícia Civil e eu vou sair daqui de cabeça erguida por toda a minha história. Mas é a polícia investigativa. E a senhora encabeçava a polícia investigativa. E os crimes aconteciam. E o maior crime de roubo da história do Rio de Janeiro, ligando política e a criminalidade. Não se desconfiou de nada? Eu volto a perguntar. Isabelle, candidata, a senhora tem 1 minuto para o contraponto da Isabelle. Isabelle, e eu vou voltar a te responder com a mesma segurança de sempre. Dizer para você que naquele momento não havia indícios daquela situação. Ele foi preso 2 anos depois de eu ter saído da Polícia Civil. Essa pergunta da inteligência, você tem que dirigir à Secretaria de Segurança, porque o organismo da inteligência não estava subordinado à Polícia Civil. Eu não fui indicada pelo governador Sérgio Cabral, eu fui escolhida pela minha trajetória, eu fui escolhida depois de ter sido sabatinada. Nenhum delegado tinha na história a carreira que eu construí. Eu tinha ocupado todos os cargos da Polícia Civil e com exceção de chefe da Polícia Civil. Não foi favor eu ser chefe da Polícia Civil, não. Eu trabalhei muito, mais do que todo mundo que estava ali. Volto a dizer para a dona de casa, eu não tenho medo de 6 horas da manhã, eu não tenho medo de japonês da Federal, nem tenho medo de noticiário. Comunicadora Cidinha Campos, candidata faz a primeira pergunta e a candidata tem 2 minutos para a resposta. Delegada Marta Rocha, essa resposta que a senhora deu para a Isabelle é uma resposta produzida. Porque quem está na polícia e às vezes quem está fora dela sabe do que está rolando na cidade, sabe do que está acontecendo. A senhora ouve os delegados, a senhora ouve o que as pessoas estão dizendo. Por exemplo, eu nunca entendi por que a senhora votou no Domingos Brazão para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, Cidinha, eu vou voltar a responder com a mesma tranquilidade de sempre. Havia 2 candidaturas de 2 deputados, um deputado era o Domingos Brazão, os processos que ele tinha contra os quais ele tinha alguma indicação, não havia comprovação, ele havia sido absolvido. Naquele momento, entre os 2 candidatos que se apresentavam, eu efetivamente votei na indicação de Domingos Brazão. E tenho tranquilidade disso. Tenho tranquilidade A senhora é muito... Desculpa. Pode falar. A senhora está muito tranquila, delegada, mas havia o Marcos Abraão, mas havia também um candidato que era do Tribunal de Contas, o Ivi Nikolaevski. E a senhora não votou num cara de carreira para votar no Domingos Brazão, exatamente ele, que já tinha cometido um homicídio, que já tinha sido preso em Água Santa, que tinha envolvimento com a máfia dos combustíveis. Por que, delegado? Olha, Cidinha, eu também posso te perguntar por que você votou contra os servidores públicos, já que você... Não, eu não estou aqui, eu não sou... eu não tô, é porque, na verdade, eu não Cidinha, votei contra, eu não sou mais candidata e não sou... Cidinha, olha, Cidinha, vamos estabelecer aqui a questão que é colocada. Tá. Você está se referindo à minha trajetória como deputada. Uhum. Então eu quero te dizer que eu não votei pela liberdade do Pisciani, na Operação Cadeia Velha, eu não votei pela liberdade dos deputados que estavam na Operação Furna da Onça. Mas votou no Brazão, Votei, por que, deputada? Votei, já te respondi. Agora, se a Ele gente... tinha sido preso, não tinha problema disso. Cidinha, eu estou te respondendo, tá? Estou te respondendo com a segurança que eu tenho de responder. Já disse aqui, já esclareci, tá? Votei porque naquele momento ele não havia sido... Ele havia sim alguns fatos, mas naquele momento ele não tinha nenhum tipo de condenação. Então pronto, Cidinha, votei. Ah, você quer conduzir isso nesse embate porque você tem uma direção especial para trazer aqui, para a gente discutir aqui a nossa candidatura? Tudo bem, não tem problema. Então vou encerrar.
vou dizer novamente, não votei pela liberdade de Pisciani na Operação Cadeia Velha, não votei pela liberdade dos deputados na Operação Furna da Onça. Fez muito mal porque o Cidinha, a gente precisa seguir Tá, com tá a bom, pergunta vamos agora embora. da Isabelle. por Vamos favor. então seguir aqui com as perguntas, lembrando que a gente vai fazer a pergunta e a delegada Marta Rocha, candidata do PDT, tem 2 minutos para a resposta. Vamos controlar aí no cronômetro. Vamos então aqui, candidata, a gente falou do seu passado como chefe de polícia, vamos a um passado mais recente como deputada e vamos a algo que é pontual. Tem muitas coisas para a gente perguntar, mas algo que é pontual. Escândalo da pandemia, né? Desvios de verbas públicas em contratos emergenciais em combate à Covid-19. O governador afastado, Wilson Witzel, em sua última defesa, em embate com os deputados, jogou para vocês. Onde vocês estavam, onde os desvios aconteciam. A gente sabe do seu papel na comissão, mas a pergunta é, como deputada, onde estava Marta Rocha enquanto aconteciam os desvios nos contratos emergenciais, já que o papel é fiscalizar? Olha, Marta Rocha estava oficiando ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, quando um blog noticiou que o subsecretário Gabriel Neves, quando ele noticiou que o subsecretário, entre outras coisas, tinha um processo porque era advogado de uma senhora que levou 10 anos para receber uma indenização e no final esse cidadão ficou com o dinheiro da senhorinha. Fui eu que pedi a instauração, oficiei ao Ministério Público, oficiei ao Tribunal de Contas, fizemos, e em razão disso, colocamos na lei que criou, né, o estado de calamidade, colocamos ali a possibilidade de uma comissão para monitorar. Então o governador não tem que transferir para a gente não, eu não faço parte do governo não. A função dele era não permitir o que aconteceu, porque ali o que aconteceu foi crime hediondo. As pessoas, não houve uma ação, Isabelle, não houve uma ação do governo do estado na área da pandemia que não tivesse sobrepreço, que não tivesse faturamento. E a presidência que eu fiz como deputado estadual da Comissão Covid deu elementos para que nós pudéssemos dar essas informações exatamente à comissão do impeachment. Então o governador, para mim, ele não disse essa frase não, porque eu cumpri religiosamente a minha função de fiscalização e pode procurar aí nos ofícios expedidos por mim ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas quando surgiram as primeiras notícias de superfaturamento. Mas a grande questão é, quando surgiram as primeiras notícias de superfaturamento, com o histórico de roubo da saúde pública do Rio de Janeiro, era preciso começar a fiscalização por parte dos deputados, já quando os contratos emergenciais começaram a ser feitos. Quero te lembrar que foi a ação dos deputados que fez com que os 66 contratos emergenciais fossem cancelados e ficaram, desses 66, 44 foram cancelados. Então, a Assembleia Legislativa trabalhou sim, e eu fui, com certeza, uma dos parlamentares que mais atuaram. Por isso que presidi a Comissão Covid. Então, essa história do governador querer transferir para o Poder Legislativo a sua responsabilidade, não tem não, porque nós atuamos na fiscalização, sim, e eu, em particular, oficiei várias vezes ao Ministério Público e quero registrar aqui que o Ministério Público e a Defensoria Pública sempre participaram de todas as audiências da Comissão de Saúde. Cidinha Campos, sua segunda pergunta. Delegada, quando a senhora sempre mereceu a confiança do governador Nilo Batista? Eu estou relendo aqui um artigo do Reinaldo Azevedo na Folha de São Paulo em 2011, republicada na Veja recentemente. Quando assumiu a senhora em 93, o Departamento Geral da Polícia Especializada, 6 meses depois foram presos 14 policiais da cúpula da Polícia Civil, incluindo 11 delegados e até o seu chefe de gabinete, o senhor Hinaldo Júlio Santana.
também nele a senhora não percebeu qualquer tipo de indício que levasse a senhora a suspeitar que ele tinha ligações estranhas? Cidinha, Ele foi preso. Cidinha, só faltou você dizer que o fato aconteceu em 1993, portanto há quase 30 anos, e só faltou você dizer que eu fui a testemunha de acusação que possibilitou a prisão, a condenação e a demissão. De quem? De Naldo Júlio de Santana. Que era seu namorado. Cidinha, eu volto a te dizer que eu fui a testemunha de acusação que possibilitou a prisão, condenação e demissão de Naldo Júlio de Santana. É isso. É porque a senhora o conhecia melhor do que os outros para agir depois da prisão. Cidinha, eu volto a te dizer, aliás, eu quero dizer não para Cidinha, eu quero dizer para as donas de casa que estão me ouvindo, que me assistiram e me ouviram tantas vezes aqui. Eu fui a testemunha de acusação. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que com o meu depoimento, com o depoimento de Marta Rocha, ele foi preso, condenado e demitido. E, então, volto a repetir, foi com o meu depoimento que ele foi preso, condenado e demitido. Sua próxima pergunta, Isabelle. No dia a dia dos nossos ouvintes, é o ônibus, é o trem, é a superlotação, é o sucateamento do transporte público do Rio de Janeiro. São promessas e promessas de 16 anos de 100% de ar-condicionado e tudo mais. Essa semana, a senhora protocolou com o vice o propósito de melhoria no transporte público em um mês. Eu vou colocar algo bem pontual. Além de todos esses problemas citados de forma geral, a gente tem, se eu não me engano, 33 estações abandonadas, que viraram cortiços no BRT. E a gente fica pensando, se tentar uma por dia, o que é difícil, 33 é impossível em um mês colocar o Rio de Janeiro com a abertura das plataformas do BRT que estão completamente abandonadas e é dinheiro público jogado no lixo. Como que consegue fazer um milagre desse? Bom, primeiro, ninguém está propondo milagre. Acho que você não leu devidamente o que a gente escreveu. O que a gente está dizendo aqui é que a população do Rio de Janeiro perde 17% do seu tempo de jornada de trabalho no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Uma pesquisa mostra que isso corresponde a cerca de 22 dias no ano. Então é como se a dona de casa que sai, né, a minha companheira lá, que ouve a Rádio Tupi, que sai de Campo Grande para trabalhar em Copacabana, ela perde um mês dentro do ônibus, um mês de trabalho dentro do ônibus, é mais ou menos isso. Agora, essa coisa que você colocou das estações de BRT, você está corretíssima, são 40% das estações. Quando a gente vai olhar a gestão do ex e a gestão do atual, a gente vai ver como a questão do transporte foi conduzida. Não é à toa que o ex foi, né, alvejado com uma ação recentemente. O atual colocou uma intervenção e o interventor disse que era necessário licitar o BRT e ninguém fez absolutamente nada. Então, o que nós estamos assumindo, e eu quero mandar um abraço aqui para o Anderson Quack, que é meu vice, que nasceu na Cidade de Deus, que é um homem negro, um produtor cultural, dizer do meu orgulho de ter ele comigo. O que nós estamos dizendo no nosso compromisso é que a partir do nosso primeiro dia, nós vamos estar focadas para tocar essa ferida do transporte público, tá? Tocar essa ferida e verdadeiramente fiscalizar, exigir, né? E ainda tem um detalhe, Isabelle. Quando você vai ver as reclamações, em maior número são na Zona Oeste e na Zona Norte. Então a gente vê como a população da Zona Oeste é tratada, como a população da Zona Norte é tratada. Então, para a dona de casa que está me ouvindo, é o nosso compromisso de tocar na ferida, abrir a caixa preta da prefeitura e fazer a questão do transporte público funcionar. Mas de que forma prática? De que forma prática? De que forma prática pensando numa licitação, de que forma prática fiscalizando.
Porque na pandemia, quando as empresas de ônibus entenderam que estavam ganhando pouco dinheiro, o que as empresas fizeram? Tiraram os ônibus de circulação. O que o atual prefeito fez? Absolutamente nada. Por que o ex está com seus bens bloqueados? Por causa do transporte. Então, é ter pulso firme, é ter capacidade de andar de cabeça erguida. É isso que o carioca quer. O carioca não quer muita coisa, não. O carioca quer voltar à possibilidade de andar de cabeça erguida. Chega do Rio de Janeiro ser a capital dos escândalos. Está na hora de fazer o que é melhor para o carioca. Próxima pergunta, Cidinha Campos. Bom, delegada, mas em 2014 o Sindipol entrou com uma representação contra a senhora no Ministério Público e na Corregedoria Geral Unificada com uma denúncia de improbidade. Mas não é isso que eu quero falar. Nós estamos falando eu estou falando da sua distração com relação às pessoas com que a senhora convive. Por exemplo, a senhora apoiou, lutou pela candidatura do Pedro Fernandes. Ele também foi preso. Por quê? Cidinha, primeiro a gente não pode ser leviano de deixar no ar que eu respondo a uma ação de improbidade. Não. Primeiro, Cidinha, primeiro... Eu disse que a senhora foi denunciada. A gente não pode ser leviana. Essa rádio, que é uma rádio comprometida com a verdade, que respeita as pessoas, mais pobres sobretudo, não pode ser leviana. Você está sendo... Eu não estou sendo leviana, não, senhora. Eu estou dizendo que a senhora foi denunciada e eu não fui denunciada pelo Sindicato dos Delegados. Eu transferi, cumprindo religiosamente os ditames da Polícia Civil, e esse delegado fez uma representação. Eu ganhei uma ação de dano moral contra esse delegado, que na ocasião pertencia ao sindicato. Agora, quanto ao candidato Pedro Fernandes, que é essa a sua pergunta, quanto ao candidato Pedro Fernandes, ele era um deputado que tinha vários mandatos, tinha sido presidente da Comissão de Orçamento e tinha sido, Cidinha, o candidato do nosso partido PDT. Não meu, porque eu me recusei a votar nele. O candidato do nosso partido PDT, e eu fiz, naquele momento, não havia nada que desabonasse a candidatura dele. A candidatura dele foi acolhida pelo PDT e eu fiz naquele momento o que entendia que tinha que fazer. Lamento profundamente que ele tenha ido para o PDT. Agora, esses problemas todos que ele viveu, ele não viveu no momento, ou seja, as ações que ele responde não foram ações do período em que ele esteve no PDT. Então ele era o candidato do PDT e eu apoiei sim a candidatura dele como membro do PDT. Eu, como membro do PDT, não apoiei, porque já sabia, sem ser delegada, o que ele era. Agora, a senhora conviveu com ele no mesmo bairro, no mesmo ambiente. Tinha a polícia na mão e sabia tudo. A senhora só se orienta pelo que o candidato diz, não pelo que a senhora sabe? Bom, em primeiro lugar, eu não tinha... O Pedro Fernandes e eu não vivíamos no mesmo bairro. Na mesma região, na Penha? Nós não vivíamos no mesmo bairro. Eu não tenho nenhum tipo de convivência pessoal ou social com o Pedro Fernandes ou com qualquer outra pessoa, tá? E ele era o candidato do PDT e naquele momento não havia nada que desabonasse a figura dele enquanto candidato. É isso. A senhora disse, ele vai saber tirar o Rio de Janeiro da grave crise de segurança pública. Foi para a cadeia. Candidata Marta Rocha, a senhora agora tem 3 minutos, a gente ganhou um minutinho aí a mais, para concluir a entrevista de hoje, de frente com elas, dizendo para os nossos ouvintes por que merece o voto do Rio para ser prefeita. Bom, eu queria aproveitar esses 3 minutos exatamente para me dirigir para a dona de casa, para o taxista que ouve a Rádio Tupi, né? Para aquela pessoa de idade que
caminha pela casa carregando seu radinho. Para os ouvintes da Rádio Tupi, que já me conhecem da Rádio Tupi, quando eu passei aqui por inúmeros programas de debate. Eu sou uma mulher de 61 anos, eu sou cria da Penha, sou fruto da escola pública, sou filha de imigrante português, dono de padaria, portanto, eu sei exatamente a importância da educação na vida das pessoas. Ao contrário do que se tentou mostrar aqui, eu sou uma pessoa que enfrentei preconceitos, enfrentei ameaças, tive meu carro metralhado com a minha mãe de 89 anos dentro. Então, eu tenho efetivamente coragem para conduzir a cidade. Ao contrário do que se tentou dizer aqui, tanto o ex quanto o atual estão aí mostrando que usam da política e não entendendo que a política é para servir e não para se servir. Eu quero abrir a caixa preta da prefeitura porque eu quero trazer a retomada do projeto do CIEP do professor Darcy Ribeiro, do CIEP do nosso eterno líder Leonel Brizola, que dizia que vamos construir escolas para não construir presídios, de garantir a escola em tempo integral, de garantir a escola articulada com a cultura, com o esporte, com café, almoço e janta, para que os pais possam trabalhar e garantir que seus filhos estejam bem. Eu quero garantir aqui a creche. Hoje, as crianças as mães só podem levar suas crianças a partir do 6º mês de idade. A gente quer reduzir para o 4º mês. Eu quero retomar o programa Equipe Saúde da Família, tão importante, da atenção básica. Exatamente, eu quero acabar com essa farra dos transportes públicos, em que o cidadão carioca é desrespeitado um dia sim, outro também. Agora, eu quero dizer o seguinte: nós vivemos na gestão passada do ex-prefeito um rio de dinheiro. Nós tivemos Olimpíadas, nós tivemos Copa do Mundo, mas nem por isso a cidade do Rio de Janeiro é referência na educação, nem por isso a cidade do Rio de Janeiro é referência na saúde pública. Então eu quero trazer isso para a cidade do Rio de Janeiro. O carioca tem que andar de cabeça erguida. O carioca está na hora de deixar dessa cidade ser a capital do escândalo e ser a capital cultural e o melhor cartão postal do Brasil. E eu tenho coragem para fazer isso e é por isso que eu estou aqui. Candidata Marta Rocha, candidata aí à Prefeitura do Rio de Janeiro. A Rádio Tupi agradece a sua participação e toda a família Tupi também. Isabelle Benito, obrigada pela participação. Em 1 minuto, você volta no programa Isabelle Benito. Quer agradecer, Isabelle? Obrigada, candidata Marta Rocha. A gente espera o espaço democrático para a gente debater as histórias. Eu acho que todo mundo aqui, com mulheres, esperando um futuro para o Rio de Janeiro, que é isso que a gente precisa. Esperança, força, e eu acho que é isso que a gente conseguiu ver aqui. Então é um espaço democrático. Amanhã a gente volta de frente com elas, com a candidata Renata Souza, do PSOL. Agradeço, candidata. Cidinha Campos, agradecendo também a sua participação nessa entrevista de hoje e lembrando aos nossos ouvintes que à 13h a Cidinha volta no Cidinha Livre, comentando esse debate. Bom, encerramos o De Frente com Elas de hoje. Amanhã, às 10h30 da manhã, a nossa entrevistada será a candidata Renata Souza, do PSOL. Eleições 2020, Tupi, 85 anos. Tradição de informar.